que Deus tem para nos dizer hoje? Hoje é o nosso 38º programa Falando de Deus. E você, com toda a sua família, são muito bem-vindos para estar conosco nessa sala de prosa, falando de Deus. E hoje, um tema muito especial, o tema que queremos tratar, o milagre da salvação. Como explicar? Estaremos trazendo hoje, você já vê no vídeo, Diácono José Carlos para juntos tratarmos desse excelente assunto. O texto que nós iremos usar como texto base nessa nossa conversa está registrado no Evangelho narrado e escrito por João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16, que diz-nos assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique conosco em mais um Falando de Deus. Hoje, como nós havíamos anunciado, Diácono José Carlos. A paz do Senhor, José Carlos. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, amado espectador que está nos acompanhando aí. Estamos aqui para tratar desse assunto tão maravilhoso que é a salvação. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E nós queremos apresentar a vocês Diácono José Carlos. Ele serve ao Senhor Jesus na Assembleia de Deus, Ministério Itajubi, e ele serve ali como diácono, ajuda naquela obra, na expansão do reino de Deus, na Assembleia de Deus do Ministério de Itajubi, na rua Marechal Deodoro, número 56, no centro da cidade de Itajubi. É um amigo querido e hoje trouxemos ele, Adenilson Ribeiro, nosso diretor, e eu como apresentador aqui, trouxemos ele com muita alegria para tratarmos desse excelente assunto, o milagre da salvação. Como explicar? Diácono José Carlos, a primeira pergunta: a salvação é para quem, no entendimento do irmão, no entendimento da Escritura Sagrada? A salvação é para todo aquele que nele crê, que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como foi falado no texto, texto base. E é isso daí, acreditar na salvação, acreditar em Cristo, é o único caminho para ser salvo. Nós temos conhecimento de muitas religiões, muitas seitas, muitas pessoas que defendem tantas teses, algumas delas parece ser loucura. E hoje nós tratamos desse assunto, o milagre da salvação, e o irmão, como bem disse, desse texto que nós acabamos de ler, nós observamos que a salvação, então, ela não está limitada a um grupo de pessoas. Não, é para todos, sem distinção de raça, cor, classe social, qualquer pessoa está, os pais, os filhos dos filhos, para todos. A salvação, Jesus veio para todos. Não há limites. Não há limites, só temos que crer verdadeiramente. Tem um texto glorioso, a qual o Senhor Jesus deixa explícito nos evangelhos, que o dono da festa manda convidar convidados para o dia das bodas. E depois que aqueles convidados, alguns começam a inventar desculpas daqui, outros desculpas de lá. Um diz que tinha que cuidar do gado, outro diz que tinha que cuidar de outros assuntos. E então o Senhor disse: olha, então vá nas vielas, nos becos, e convide a todos, traga todos para a festa. E depois que todos vieram, este que estendeu o convite diz ao dono da festa, e diz a seguinte frase: olha, todos que convidei, eles aqui vieram, mas ainda há lugar. Então, mediante a essa nossa conversa, o rumo que ela se estende, este chamado que Jesus Cristo dá para a salvação, esta garantia que nós temos de que há realmente uma possibilidade de um homem ou mulher, por mais inserido no pecado, por mais que esteja aí aprofundado nas oferendas do maligno, no pecado que o mundo tanto oferece, nesse lamaçal de pecado, ainda há lugar no céu, ainda há chance para essas pessoas, ainda há chance, Diácono José Carlos. Com certeza, Deus fala explicitamente que entregou seu Filho por todos.
Então, não importa como a pessoa está, do modo que ela está, se está no pecado, se está servindo a outros deuses, mas a renúncia, só temos que renunciar ao pecado e vir para Cristo, e aceitar Jesus, e automaticamente já está salvo. Que coisa maravilhosa. Isso alegra muito a minha alma, porque nós conhecemos tantas pessoas que são pessoas boas, de índole boa, mas são pessoas que tomaram uma decisão de não crer em Deus. Então nós observamos que ainda há oportunidade para essa pessoa, enquanto há vida, ainda há esperança de salvação. Diácono José Carlos, como dar testemunho de que sou salvo? Jesus Cristo me alcançou e eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu agora faço parte de um seleto grupo que vai morar no céu, que tem um nome escrito no livro da vida. Como que alguém pode me identificar? Como dar testemunho de que eu sou um dos tais, como o louvor da harpa cristã nos relembra muito bem, um dos tais que vai morar no céu? Como eu posso dar testemunho, as pessoas evidenciarem isso na minha vida? Então, aí é pelas obras, porque se você é salvo, você vai produzir obras. Você vai mudar teu jeito de ser, teu modo de falar, o modo de agir. Quando você estava, como foi falado na primeira pergunta, se você estiver no pecado, você vai renunciar ao pecado e vai procurar as coisas de Cristo, buscar cada dia mais a viver como Jesus viveu aqui na terra. E sempre olhando cada vez mais para os seus próprios erros. Não em vez de julgar os outros, a gente olha para o nosso erro. A gente se olha no espelho e vê o quão falho nós somos e como nós não merecemos o amor que Jesus teve por nós. Vocês vejam, espectadores do Falando de Deus, nós estamos aqui e por meio dessa câmera você nos consegue ver, e muito bem, Diácono José Carlos, porque o Diácono Adenilson fez aqui toda uma iluminação e nos iluminou, e através dessa luz você consegue ver os detalhes nossos, da roupa que estamos vestindo, do nosso rosto, porque a luz clareou isso e faz com que você veja. Nós sabemos que Cristo Jesus é luz, e quanto mais então uma pessoa está próximo de Jesus, essa pessoa, ele não fica na função de acusador, de acusar aquele que está à esquerda, aquele que está à direita. Ele consegue ver os seus próprios defeitos. Quanto mais uma pessoa tem comunhão para com Deus, mais ele procura melhorar a si mesmo, porque a luz de Cristo é que faz com que ele enxergue os próprios defeitos, as próprias falhas no espelho, como o próprio irmão disse. Não é isso mesmo? Com certeza. E muitas vezes as pessoas confundem que servir a Deus é sempre acertar. Mas nós nunca vamos fazer isso porque somos humanos, somos falhos. Cada vez a gente erra, mas nós temos, quando viemos para Jesus, nós temos um Cristo um advogado para intervir no nosso pecado para com Deus. Glória. Se você reconhecer o seu erro, Ele vai te perdoar. Basta você reconhecer, falar, puxa vida, eu falei uma coisa que eu não devia, eu fiz alguma coisa que eu não devia, e reconhecer, e você dobra o teu joelho e pede perdão, e na hora você sente o Espírito Santo de Deus te abraçando. Você sente o amor de Deus para com um pobre pecador que nada vale, mas que Deus amou de maneira extraordinária. Que coisa maravilhosa! E você pode ser beneficiado cada dia mais com esse programa Falando de Deus. Lembrando você que esse é o nosso já 38º programa Falando de Deus. E você pode nos ajudar a levar adiante a mensagem que nós tiramos esse tempo, nós aqui, vocês aí nessa sala de prosa, para falarmos de Deus. Você pode compartilhar para o maior número de pessoas possíveis esse programa, para que o maior número de pessoas possam ser abençoados, beneficiados pelas mensagens que aqui nós tratamos, os assuntos aqui, porque aqui nós só falamos de Deus. Então, lá no YouTube, Programa Verdade Bíblica é o nome do nosso canal. Você entra lá, todos os programas, todos eles, sem acessar os 38 programas, todos eles do Falando de Deus estão lá.
no canal do YouTube Verdade Bíblica. Aproveita, se inscreve lá, ativa o sininho, porque vez em outra esse programa vem ao ar e você pode ser abençoado e abençoar outras vidas compartilhando aí nas suas redes sociais para tantos inúmeros amigos que você tem e eu sei que você tem, tá bom? Então nós vamos agora para a nossa terceira pergunta ao diácono José Carlos. Que experiência o irmão já teve com relação à salvação? Um testemunho particular. Que experiência o irmão pode trazer para nós aqui do Falando de Deus e para os espectadores? Então, já tive várias experiências. Eu me peguei me fazendo uma pergunta. Quando recebi meu primeiro convite para pregar, eu logo falei, eu vou. Mas depois de um tempo eu falei, mas como? Eu não sei pregar. Mas isso foi induzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente passa a servir a Jesus, a gente não vive mais as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus. É Ele que nos capacita cada dia. Nós só temos que colocar na presença, no lugar de falar, eu vou. E Deus é que faz o resto. A obra é dele, a palavra é dele, todo louvor e adoração é tudo para Cristo. Nós só temos que colocar na presença, na condição de servo e obedecer às ordens que Deus, Jesus nos manda. Essas experiências, diácono José Carlos, espectadores do Falando de Deus, eu vivo elas todo dia. Me permite aqui um comentário pessoal. Todo dia a gente vive isso, porque tudo que a gente se dispõe a fazer, tudo vem na base da dificuldade, da peleja, principalmente quando você fala de fazer algo para Cristo Jesus, parece que as barreiras são maiores. Diácono Adenilson Ribeiro, que é o diretor e também idealizador desse programa, ele sempre nos faz esse comentário e nós comentamos essas frases porque somos amigos e partilhamos das dificuldades que a vida nos impõe. E no âmbito espiritual é muito maior, porque o inimigo de nossas almas sabe que através de uma mensagem como hoje nós estamos aqui gravando, falando de Deus, pode alcançar muitas, inúmeras pessoas que nós fisicamente nunca conseguiríamos alcançar. Então por isso que vem o desânimo quando você vai pregar o evangélico. Tudo que você vai fazer para Deus vem aquele desânimo, porque há uma carga espiritual muito grande, porque você tem nas suas mãos a oportunidade de salvar uma vida através de uma mensagem. Mas o irmão está dizendo, respondendo essa pergunta, que experiência o irmão tem em relação à salvação? O Senhor respondeu com a seguinte palavra: eu me disponho a fazer, e o resto Deus faz por mim. Eu me coloco na brecha, que é uma frase aí no meio do cristianismo, eu me coloco na brecha e o Senhor me capacita para poder ir muito mais além da onde as nossas forças e a nossa própria capacidade pode levar. Sim. É isso, diácono? Sim, com certeza. E Deus tem me ajudado, tem abençoado cada vez mais. E eu te faço um comentário, você aí de casa, você pode se colocar na presença de Deus. Se você ainda não é cristão, sirva a Jesus. Vale a pena confiar em Cristo Jesus. Ele é o único suficiente Salvador. Não tem outro meio, não tem outro caminho. O único caminho é Jesus. Então só coloca na presença. Que coisa maravilhosa. Esse é o Falando de Deus, o nosso programa, um programa que só trata assuntos para edificar a sua vida, a sua alma, edificar a sua vida espiritual. Querido diácono, o tema que nós estamos tratando e já encaminhando para o final do nosso programa, o milagre da salvação. Como explicar? Dá para explicar o milagre grandioso da salvação? Não tem como explicar. O amor que Deus teve por nós, para nossa salvação, não tem como explicar. Ele entregou seu Filho unigênito para morrer numa cruz por um pecado que não é dele, por um pecado meu, um pecado seu, um pecado de todos nós. Mas e mesmo assim, Jesus teve a coragem, o amor para se entregar e falar: eu vou, para consumar a obra que o Pai ordenou a ele.
E assim foi feito. E hoje aqui estamos falando de Deus, hoje essa palavra nos alcançou, mas o amor de Deus é inexplicável. Que coisa maravilhosa. Diácono, que mensagem você tem para deixar para os espectadores do Falando de Deus hoje, nesse nosso 38º programa? Mas antes, eu quero fazer-lhe uma pergunta pessoal. Qual a sua maior esperança que você tem ainda para que Jesus possa fazer no mundo, no contexto geral? Qual é a sua maior esperança do agir de Deus nesse tempo que nós estamos inseridos, nesse dia chamado hoje? Então, hoje a minha maior esperança é a volta de Cristo, mas temos também que lembrar daquelas pessoas que estão no mundo que ainda não aceitaram a Jesus, umas por decisão de não aceitar, outras que a palavra não chegou ainda. E o que nós temos que fazer é usar de todas as ferramentas que nós temos para que essa palavra chegue, que salve, alcance o máximo possível de vidas, que todos, muitas pessoas não aceitam Jesus, mas nós temos que levar a palavra e deixar Deus fazer a obra, que a obra é dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Falando de Deus, Diácono José Carlos, hoje, nosso convidado especial. E agora ele vai deixar uma mensagem para você que está aí nos acompanhando nesse nosso 38º programa. Que mensagem o Diácono José Carlos deixa aos espectadores do Falando de Deus sobre esse tema, sobre tudo que foi tratado hoje nesse nosso programa? Então, falando sobre o tema da salvação, a mensagem que eu deixo é que para cada um servir a Jesus, aceitar a Jesus, buscar, não importa a cidade que você esteja, não importa o estado que você esteja, a condição física. Você pode aí na sua cama, se você não pode se levantar, você está aí, você dobra o teu joelho, ou aclama ao Senhor e fala: Senhor, me ajuda, me salva, eu quero te servir. Para as pessoas que já servem a Jesus, não querer fazer as coisas com as suas próprias forças, porque as forças do braço acabam, aí a pessoa cai, a pessoa falha, é o que muito acontece. Mas temos que servir a Jesus, dedicar a Ele 100% e buscar força nele, porque só nele, quando você está fraco, Ele te carrega no colo, Ele te dá uma mão, Ele estende as mãos para você. Quando você está fraco, fala: não posso, hoje eu não consigo. Aí Jesus vem em teu socorro e te sustenta. E te sustenta a cada segundo, a cada minuto, a cada momento, nas pelejas, nas batalhas, nas adversidades da vida. E o convite que eu faço é: sirva a Jesus, confia nele verdadeiramente. Ele é fiel, pode salvar tua vida, pode te mudar teu quadro. E é isso essa mensagem que eu deixo aos amados irmãos. Que coisa maravilhosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos garante a vida eterna. Não é por merecimento, é por precisão. Sim. Ele ainda age em nossa vida, porque nós precisamos ser alcançados todo dia. E assim Ele o faz na vida daquele que resolveu crer, resolveu acreditar, resolveu confiar que o Todo-Poderoso teve um plano de salvação. E esse plano de salvação foi executado por seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje o Espírito Santo, é Ele mesmo, esse que está no seu coração te alegrando, talvez te levando às lágrimas. O Espírito Santo está atuando, como atuou hoje na vida do Diácono José Carlos. Ele atua na vida do Adenilson Ribeiro como produtor desse programa. Ele atua na minha vida como apresentador, como servo de Deus. Deus abençoe ricamente, querido e amado irmão, que Deus possa pagar-lhe pelo carinho que o irmão tem pelo Falando de Deus, por ter aceito o convite de Adenilson Ribeiro e estar conosco aqui essa noite. Obrigado, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe aos amados irmãos que dedicou esse tempo aí para ouvir a mensagem, e que Deus possa usar
através dessa mensagem, simples mensagem, possa salvar almas, ganhar vidas para Cristo. E salvar, mudar um quadro, mudar uma história de uma pessoa, uma família. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então, você tem um compromisso conosco, hein? Um dia desse nós estaremos de volta com o Falando de Deus, mas este programa especial, compartilhe ao maior número de pessoas possíveis. E se inscreva lá no canal e ative o sininho para que você possa, quando voltar outro programa, e será o 39º, você possa aí ser anunciado e você seja um dos primeiros aí a poder usufruir desse nosso programa Falando de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos agora orar, falar com o Senhor e logo em seguida estaremos encerrando. Que pena, mais um Falando de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos ao Senhor. Pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção, a Tua graça. Sabemos de tudo que o Senhor fez aqui nesse momento que separamos para gravar essa mensagem. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter falado, por meio, Senhor, meu Deus, da vida do Teu Filho, por meio da nossa vida. Obrigado pelos espectadores do Falando de Deus, que estão, Senhor, meu Deus, sendo abençoados por essa mensagem, estão sendo abençoadores, compartilhando para outras e inúmeras pessoas, para que essas pessoas também sejam alcançadas por essa graça maravilhosa, por essa salvação bendita do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Senhor, nós queremos dar graça ao Senhor por este momento, para que o Senhor cada dia mais, pedimos, imploramos que cada dia mais o Senhor esteja alcançando o maior número de pessoas possíveis com essas mensagens. E o Teu Espírito possa atuar nessa semente que nós estamos lançando, dando crescimento e o Teu nome sendo glorificado. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada espectador, cada ouvinte, cada uma dessas pessoas que acompanham, Senhor, esse nosso programa. E que o Senhor possa abençoar também Diácono Adenilson, o Senhor possa abençoar Diácono José Carlos, o Senhor possa me abençoar. E que o Senhor possa, Senhor, cada dia mais, levantar homens e mulheres nesta terra para anunciar essas verdades gloriosas. E que a Tua bênção esteja sempre conosco, sempre com esse programa, sempre na direção dele, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém? Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Fique aí no aguardo, um dia desses você receberá um aviso aí com mais um programa Falando de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus.